Essa iniciativa, esse podcast, ele faz muito sentido quando nós encontramos bons parceiros, pessoas de alta credibilidade que reforçam aqui a importância da nossa causa, de conversar sobre a longevidade, sobre a importância do papel do cuidador e sobre a vida. Professor, muito obrigada por ter vindo aqui nesse encontro. Eu estou bem emocionada, estou bem feliz. Espero poder corresponder a essa responsabilidade de te entrevistar. Nossa, a alegria é toda minha, porque adoro falar sobre esses temas e agradeço muito o convite e a lembrança do meu nome. Então vamos lá, eu estou aqui com o professor Clóvis de Barros Filho, que é doutor e livre docente pela Escola de Comunicação e Artes da USP, é palestrante há mais de 10 anos no mundo corporativo e também atua como consultor, nascido em Ribeirão Preto, é bacharel em jornalismo pela Faculdade Casper Libero de São Paulo, em Direito pela USP, especialista em Direito Constitucional, é sociólogo do Direito pela Université Panthéon Assas de Paris, falei certo? Falou certíssimo. Mestre em Ciência Política, também pela Universidade Sorbonne, também lá na França, e doutor em Ciência de Comunicação pela USP e possui mais de 30 livros publicados. É verdade. Muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado você. E, professor, eu acho que para a gente começar essa conversa, como o senhor tem visto, tem estudado a questão do longeviver, né? Esses anos a mais que a gente tem conquistado ao longo dos anos, como que o senhor tem percebido isso? Bem, o primeiro ponto que eu acho que vale muito a pena salientar é que costumamos olhar para a vida e para as fases da vida como se elas tivessem um valor diferente umas das outras, não? E eu sempre acreditei que cada segundo da vida tem um valor equivalente a qualquer outro segundo. A vida está valendo desde o nascimento até o último suspiro e cada segundo tem a mesma importância que qualquer outro. Por isso significa que a vida na infância não é uma vida simplesmente preparatória para a vida do adulto, e a vida do idoso não é uma vida que simplesmente estende uma vida anterior. Não, eu acredito muito que todos os momentos da vida, eles devem merecer uma reflexão sobre seus valores existenciais. E por isso, acredito muito que continuar vivo por continuar vivo não é um deles, né? O que eu penso? Todos os valores da vida vão além da sobrevivência, né? Mesmo uma pessoa que está, assim, eu diria, no grau máximo de dificuldade, assim, na iminência de morrer, ela luta, mas ela não luta simplesmente por continuar vivo. Ela luta pelo que de bom a vida poderá trazer, ver a filha novamente, dar um abraço na esposa novamente, ou no marido, ler um livro, assistir um filme, etc. Então, a sobrevida pela sobrevida é só uma condição prévia. Todos os valores da vida devem ser pensados a partir daí, né? E é claro, a longevidade será muito auspiciosa se ela vier acompanhada de uma existência valorosa, uma existência que valeu a pena. Se for para sobreviver simplesmente numa existência de dor, de desagregação, de devastação, de humilhação, aí ela é muito discutível, né? Então, eu penso isso como é óbvio. Temos que pensar sobre os valores da vida. Não é um assunto que é muito discutido, pode parecer paradoxal, mas é assim, né? Eu fiquei 12 anos na escola, eu aprendi de tudo. Quando eu digo escola, eu digo ensino fundamental e ensino médio. Eu aprendi de tudo, as coisas mais curiosas, como seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ igual a 1.
eu aprendi os afluentes da margem esquerda do Rio Amazonas e eu aprendi, sei lá, sobre, né, a história dos Estados Unidos. Mas, assim, uma reflexão sistemática, institucionalizada, pedagogicamente organizada sobre a vida, nunca. Nunca tive uma aula sobre, por exemplo, os afetos, as emoções. Nunca. Nunca na escola foi discutido o que é o medo, o que é a ansiedade, o que é a angústia, o que é a tristeza, o que é a alegria, o que é a esperança. Nunca, nunca. Nem mesmo pela iniciativa, eu diria, isolada de algum professor, nem mesmo isso, né? Então, é sinal que a vida não é um assunto que interessa a educação formal, né? E agora parece que, na nova reforma do ensino médio, o tema projeto de vida entrou. E ele, portanto, faz parte do currículo oficial do ensino médio agora. Ainda que seja muito, eu diria, infeliz resumir essa reflexão sobre a vida com a expressão projeto de vida, porque enquanto você estiver projetando, ela não começou ainda, seria melhor falar da vida propriamente, né? Ainda assim, é uma iniciativa, é um começo, é uma proposta. Mas estamos completamente desapetrechados, desmunidos de aparato de conceitos, noções, etc., para discutir a respeito. Então, tudo é na base do achismo, da intuição. Qualquer botocudo fala o que bem lhe apetecer e a vida segue. É muito oportuno, né? Porque hoje, quando a gente recebe os idosos para algum tipo de reabilitação, para algum tipo de tratamento, essa é uma discussão muito cara para nós, porque eles são muito reduzidos a um diagnóstico, a uma perda, né? E entender essa valorização de uma vida inteira, né, do que ele aprendeu, do que ele conquistou, o que ele foi, quais os espaços que ele escolheu ter. Isso precisa ser lembrado, né? O trabalho mais humanizado, o trabalho, um prontuário humanizado, isso precisa acontecer e acontece pouco. Porque a pessoa chega numa determinada fase da vida com alguma dificuldade e ela perde o propósito, porque ela fica tão observadora do que se foi, né, do que ela não consegue mais, e que falta realmente um propósito de vida, algo que faça sentido. E a gente ouve isso de familiares, né? Por que você vai fazer determinada atitude se ele logo vai esquecer? Se ele logo não vai mais lembrar do que você acabou de fazer por ele? Mas porque o momento valeu, né? Porque naquele momento ele ouviu uma boa música, naquele momento ele sentiu um bem-estar. E parece tão óbvio, mas tem acontecido muito pouco. E eu vejo isso ao longo, né, de outras fases da vida, né? As pessoas estão tão projetadas em função, em produção, né? Em ter que entregar uma quantidade uma produtividade que falta realmente o pertencer, o que o move, o que motiva, né? Então, eu acho que isso tem se perdido. E quando a gente chega no envelhecimento, né, na longevidade, eu encontro muitas pessoas que não sabem o que fazer com esses anos que eles conseguiram ganhar, né, na longevidade, porque faltou se planejar para essa fase, faltou imaginar o que faz sentido, né? Então, como eu vou organizar meu dia a dia, como que eu vou me envolver em algum outro projeto, né? Qual outra habilidade eu posso desenvolver nesse momento? E aí, pelo que o senhor está me contando, isso realmente falta na sociedade como um todo, né? Claro. Essa inteligência emocional, aprender a se frustrar, aprender a respeitar a dor do outro. Então, estamos engatinhando ainda nessa compreensão da relação humana e do propósito de vida. Eu não sei se a expressão engatinhando é boa, ela é otimista, né? Porque quando você diz que estamos engatinhando, você supõe que daqui a pouco estaremos andando e depois correndo. Eu não tenho certeza disso. Acho que em muitos quesitos estamos piorando, eu penso. E por quê, né? São 35 anos na universidade, 35 anos observando que, para muitas competências intelectivas, clássicas, o meu aluno foi
regredindo de ano a ano, né? Vamos dizer, as aulas que eu conseguia dar 35 anos atrás, no final da minha vida universitária, já não conseguia mais. Em especial, questões assim que são de cunho filosófico, como a questão da vida boa, que requerem uma certa capacidade de abstração, isso realmente regride. Agora, por outro lado, outras competências se desenvolvem, icônicas, ligadas a movimento, rapidez, corte, tela, né, numa espécie de lógica de videoclipe, e nisso houve um ganho, né? Há muita agilidade nisso, mas a capacidade de sentar para pensar por algum tempo sobre um tema e aprofundar nesse tema, fazendo inferências, relações, usando conceitos, etc., isso claramente piora. Agora, eu gostaria de aproveitar esse momento para sugerir uma espécie de sabedoria da presença, sabe? Em que consiste isso? Quando eu fui estimulado a leitura de literatura na escola, o professor ou os professores, eles tinham sempre o mesmo argumento. Ou a leitura era para fazer a prova dele, ou a leitura era para o vestibular, né? Então, eu, por exemplo, li Dom Casmurro para o vestibular, né? Eu li o Primo Basílio para o vestibular. Ora, isso é interessante, porque quando você vincula uma atividade à sua utilidade, você instrumentaliza a vida. Isso que você está fazendo é para aquilo lá. Na hora que aquilo lá não existe mais, seja porque já passou, seja porque não deu certo, seja porque você nem chegou lá, bom, aí então é o seguinte: se Machado de Assis é para passar no vestibular, não tem Machado de Assis. Não tendo Machado de Assis, também não tem livraria. E é interessante, nos últimos, né, desde que eu era estudante, vamos botar aí meio século, em média, todas as livrarias tradicionais, todas elas se foram, todas elas faliram, todas elas padeceram da falta do hábito de leitura. E por quê? Porque ninguém leu um romance depois de entrar na faculdade, até porque romance a gente só lê para passar no vestibular. Então, essa instrumentalização da vida, eu dei só um exemplo da literatura, mas a gente faz o primário para ir para o ginásio, faz o ginásio para ir ao colégio, depois para prestar vestibular, depois para pegar um estágio, depois para ter a carteira assinada, e depois aí vem o RH com a sua carreira, com seus estágios, depois você chega a CFO, aí que COCE, POCE, não sei o quê, tá? E é gozado como às vezes 80 anos não bastam para você perceber que tem um erro. Por quê? Porque a felicidade é jogada sempre para depois. Na hora que você chega, empurra-se para frente. Sabe uma coisa de você... É só você chegar que a própria chegada afasta mais um pouco aquilo que você está perseguindo, né? Ora, em momento algum, na minha educação, eu tive um professor que disse: escuta, você aprenda pelo prazer de aprender, leia pelo prazer de ler, leia Machado de Assis pelo prazer do espírito que essa leitura pode proporcionar, e que ele ensine isso, que ele mostre isso. Então, eu diria que essa sabedoria da presença, ela requer muitas outras, entre elas uma espécie de apreço pelo flagrante do prazer existencial daquele momento, onde a vida está, né? Naturalmente que os prazeres do corpo não precisam de escola, né? Mas eles são os mais
os mais insignificantes. Os prazeres do corpo, eles são pobres, efêmeros, eles requerem carência anterior, eles comprometem o prazer futuro, eles são legais, mas os do espírito são infinitamente... Quer dizer, quando eu digo prazer do espírito, eu quero dizer os prazeres que requerem o uso da inteligência, o uso da... Né? Então, é o prazer de um bom filme, o prazer da leitura de um livro, o prazer de acompanhar um podcast, o gosto pelas ideias, etc. E isso, sim, isso é mais duradouro, mais confiável, mais sustentável, etc. Ora, é preciso que haja educação para os prazeres superiores, sob pena de você ter uma população de gente assim, tosca, chucra, incapaz de ter prazer com o que é um pouco mais elevado, né? As pessoas reclamam aí que MPB antes tinha Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, não sei o quê, e hoje tem esses que estão aí, que eu não cito porque aprendi com o meu velho pai, quando não se pode falar bem, não se diz nada, né? Mas então tem aí umas melodias, eu diria, de valor estético muito questionável. E é o que hoje se consome. Então, as pessoas constatam que há uma diferença, e essa diferença é o que é. Ou seja, é o que as pessoas gostam, é o que as pessoas ouvem, é o que as pessoas querem ouvir. Então, houve um rebaixamento. Houve um rebaixamento. Né? Então, há uma espécie de boicote, né, à busca de prazeres elevados, né? Um boicote assim. Então, se você encontrar na rua, por acaso, alguém que queira conversar com você sobre uma obra de Dostoiévski, isso causará em você tamanho estranhamento, se não for num núcleo muito específico, né? Isso produzirá um espanto imenso. Por quê? Porque o comum não é isso. Então, ora, agora voltando ao que você dizia. Esse despreparo para a busca de uma vida boa, prazerosa, na imediatidade do presente aonde a vida está, faz com que a qualidade da vida, como se diz, seja medida pelo projeto, pelo propósito, pelo que está na frente. Aí é problemático para o idoso mesmo. Porque, claro, se eu tenho 80 anos, eu me falo, mas qual é o seu projeto de vida? Eu falo, amigo, né? Eu tenho a impressão que ficou tarde para mim. Mas, se a vida fosse medida pela régua do prazer do imediatamente vivido, estava valendo como seria na juventude. São, talvez, prazeres um pouco diferentes, mas estaria valendo perfeitamente. Agora, se você mede por aquilo que vai acontecer daqui 30 anos, até, para mim, já foi, já perdi o bonde, já não vai dar mais. Então é engraçado, na medida que você vai indo, né, começa a ficar sem sentido a lógica do valor da vida pelo que está no futuro. E o futuro, me entenda, não é propriamente o futuro. É o futuro imaginado, é o futuro projetado que está no presente. O futuro é presente, né? O futuro no futuro não é nada. Assim como o passado no passado não é nada. Tudo está aqui. Aqui está o passado quando eu me lembro. Aqui está o futuro quando eu projeto. E aqui está o presente quando eu percebo. É a experiência. A experiência, ela é massacrada pelo passado e pelo futuro. A experiência é desvalorizada. Não há uma educação para a experiência. Não há uma educação para a presentificação da vida. E isso compromete seriamente a vida dita longeva, a vida do idoso. Porque esse, claro, a vida inteira foi ensinado o seguinte: quando você for, quando você estiver no colegial,
você vai poder escolher entre exatas, humanas e biológicas. Eu me lembro que tinha isso. Quando você já, por enquanto, vai estudando aí, né? Aí chegava no colegial, já, quando você passar na faculdade, aí você vai estudar o que você quiser. Chegava na faculdade, quando você se formar na faculdade, aí você vai trabalhar, aí vai ganhar. Você escolhe a área que você quer ir. Aí você chega no trabalho, já. Quando você for, sei lá, gerente, superintendente, não faltam nomenclaturas, aí você vai ser dono do seu nariz e vai mandar nos outros. Quando você chega, já dava para perceber, tem um problema. Por quê? Porque eu já passei da metade da vida e os caras continuam jogando por quando. Então, é preciso trazer a vida para onde a vida está. É preciso advogar a imediatidade da vida. E eu te dou um exemplo. Eu estou aqui conversando com você, né? Então alguém poderia me perguntar, pô, você foi lá no podcast e tal? Fui. E por quê? Na cabeça de quem é formado pelas vias tradicionais, ele quer que eu dê uma justificativa assim para o que vai acontecer a partir da minha estada aqui. Sabe? Vou ganhar não sei quantos seguidores, vou não sei o quê, vou vender curso não sei o que lá, vou lá. E aí, dependendo do que eu disser, satisfaz. Mas se eu disser, não, eu fui para passar um bom momento. E, portanto, o valor do que eu vivi se esgotou ali mesmo. O valor do que eu vivi termina no instante mesmo em que aquela vida acaba e começa outra. Então, nesse sentido, eu trouxe o valor da vida para onde ela está e não para o que vai acontecer na semana que vem. O que vai acontecer na semana que vem é outra história. A história de hoje é o meu papo com você. A história de hoje é dar conta das suas perguntas. A história de hoje é me encantar com o que eu puder trazer de interessante. É ficar feliz com o que eu disser. Essa é a história de hoje. Portanto, a história de hoje acaba hoje. A história do podcast acaba no podcast. E eu digo aqui a história, eu quero dizer o seu valor mesmo, o seu valor existencial. Então, quando você traz o valor existencial para o lugar onde a vida está, você devolve ao idoso a chance de dignidade. Na hora que você continua medindo a vida pelo que vai acontecer daqui 30 anos, você comunica ao idoso que, na verdade, ele já morreu. Não, e nessa projeção, né, de a próxima fase, vem o eufemismo de a melhor idade, e aí aquele sonho de que quando envelhecer, ele vai passar a vida num cruzeiro no Caribe. Né? E aí, aquele corpo envelhecido que chega nessa fase, ele fez outros tipos de plano, que às vezes a aposentadoria dele não dá conta, ele não tem saúde, ele tem outras atribuições. Então, fica uma fase de muita frustração, ao invés de ser uma fase de comemoração, né? Por onde eu cheguei, a família que eu constituí, as vitórias que eu pude ter. Então, essa é uma cultura tão doentia que a gente vê os idosos muitas vezes se lamentando por terem chego na idade que chegaram. Né? E quando o senhor fala que na universidade está difícil manter a qualidade do ensino, eu consigo imaginar, porque estudos estão saindo do quanto essas gerações estão perdendo QI. Né? Então, nessa velocidade de consumir conteúdo, de não pensar, de não buscar várias informações e constituir a própria opinião, né, tá fazendo com que as pessoas estejam cada vez mais no automático e desejando o inalcançável exatamente para se sentir crescendo. E essa geração, os atuais idosos, são os idosos que se debruçaram em livros, que têm uma cultura, né, que têm vivências, superaram a Segunda Guerra Mundial. E, às vezes, eles buscam pessoas que escutem as histórias deles. E a família já sabe de cor, né? Mas você
ter ouvidos para ouvir aquelas vivências, aquelas vitórias, aquele gosto musical que já não toca mais no rádio, é tão bonito, é tão respeitoso, a gente aprende tanto com eles. E é lamentável o quanto isso se perde, né? A gente incentiva, vamos escrever um livro, vamos registrar, vamos montar uma playlist para sua família, né? Tentando multiplicar, mas encontrar pessoas que se interessam por essas histórias, né? Que valorizem, é tão admirável. Ontem mesmo eu estava com uma senhora e a gente passou pelo Pacaembu. E ela me disse, eu tive aqui na inauguração. Eu falei, como assim? Porque eu era do colégio e a gente ensaiava um coral. E na época o governador chamava as crianças do colégio e ele deu um beijo na minha testa. E, poxa vida, a gente passa no Pacaembu ali o tempo inteiro e ela carrega a memória da inauguração, né? Então, existem memórias vivas que a gente pouco se atenta, né? Pouco consegue se dedicar. E o quão é importante. E quando caminhamos para os cuidadores, são pessoas que precisam se interessar pela vida do outro e que entender a felicidade do outro, né? Que ações, que comportamentos, que estratégias eu posso ter para causar bem-estar em alguém que nesse momento não quer minha companhia. Ela precisa da minha companhia. E o cuidador, ele é uma das profissões mais frustrantes que existe. Porque você investe, você todo dia se dedica para alguém que não melhora. Para alguém que tem um quadro que evolui, que às vezes não lembra seu nome, que te xinga, te agride. E você tá lá, todo dia, com a sutileza do cuidado, com a sutileza da relação, buscando a felicidade do outro. E o bom cuidador é aquele que se arrepia, que se emociona quando vê o seu paciente cantar uma música que há muito tempo não cantava, sorrir depois de uma noite que não dormiu, né? Então, o senhor me falando da felicidade, vieram tantos flashes, né, de histórias reais que a gente encontra no nosso dia a dia, sejam dos familiares, dos próprios idosos, dos netos, né, que às vezes nem se aproximam porque não está conectado ali no interesse, né? O vovô não está no WhatsApp, não está no Instagram, no Facebook. Então, o quanto a gente está perdendo, né, a habilidade do olho no olho, de valorizar as vitórias que cada um teve no seu dia a dia. E te escutando, eu comecei a pensar ao que eu estou agradecendo dia por dia. Quais são as felicidades, os meus projetos alcançados? Né? Antes da gente começar, eu falei, deixa eu mandar uma mensagem lá em casa, avisar do horário. E acho que o sorriso dos meus filhos, né? Então, buscar ali no nosso dia a dia quais são os valores que me permitem acordar todos os dias e agradecer e dormir todos os dias e agradecer. Me parece que a gente vive tão na ansiedade. Aliás, essa é uma das doenças predominantes no mundo hoje, pós-pandemia nem se fala. Mas como nós estamos perdendo a capacidade de sermos humanos. Nós estamos nos nivelando a máquinas. Né? E para quê? Né? E por quê? O que o senhor acha? Olha, você disse tantas coisas que eu vou tentar resgatar algumas de que eu me lembro. Você falou em gratidão e esse é um dos temas mais assim atrativos para mim. Alguns pesquisadores americanos que pesquisam as coisas do jeito deles lá, e você pode problematizar os métodos o quanto quiser, mas não deixa de ser interessante ver a que conclusões eles chegam. E uma delas, em Harvard, é concluir que pessoas capazes de gratidão tendem a ser mais felizes, né? O grande problema é que eles não explicam bem o que eles entendem por gratidão e a gente fica se perguntando, se eles não explicam bem o que é gratidão, como ter certeza que os respondentes dos questionários estavam falando da mesma coisa, né? Mas, enfim, ainda assim a gente pode parar para pensar. Você concordará comigo, num primeiro degrau, que a gratidão ela é
sempre voltada para o passado. Mesmo que seja aqui, se você me serve um pouco d'água e eu sou grato pelo que você acabou de fazer, mas ainda assim é passado. E aqui há um enorme problema, porque toda a nossa educação, né, é centrada numa espécie de ideologia de vida voltada para o futuro, né? Para o projeto, para a inovação, para a conquista, Portanto, o passado, ele é rebaixado, ele é diminuído, não existe lugar para ele, né? O lugar para ele é cada vez menor, que é o das lembranças, das memórias, isso a que você se refere. Ora, desaparecendo o passado, tende a desaparecer a gratidão. Há um segundo aspecto na gratidão. Somos gratos a quem nos causou alguma alegria. A quem nos potencializou a vida. Somos gratos a quem nos fez bem. Ninguém é grato a quem foi algoz, foi cruel, foi desonesto, foi nefasto. Nós somos gratos a quem nos trouxe algo de bom. Isso cobra uma competência, que é de se dar conta que alguém está lhe proporcionando algo de bom. E para que haja gratidão, resgatar isso na memória. Não é? Então veja que não é muito simples. Primeiro, é preciso levar o passado em conta, e segundo, é preciso diagnosticar aqueles que em algum momento nos fizeram bem. Curiosamente, nós temos maior sensibilidade para o que é o mal, né? O mal é muito mais cristalino para nós, né? Alguns filósofos dizem, entre o bem e o mal eu sei exatamente o que é. Agora, o bem é quando não é muito mal, né? O bem, ele é duvidoso, sabe? Às vezes ele é muito sutil. Eu vou até resgatar um exemplo de uma conversa de agora há pouco, né? Se um indivíduo viola uma criança, é mal. Ninguém defenderá. É um mal indiscutível. Agora, se você, por exemplo, vê alguém pedindo comida na porta de um supermercado e você compra um negócio para dar, né? Sempre pode aparecer alguém e você está estimulando a mendicância, estimulando a vagabundagem, estimulando a dependência, estimulando isto é um... Veja como o mal, ele é cristalino, o bem, ele é opaco. Ele é opaco, né? Então, a gratidão fica difícil, porque sempre é possível que você interprete o bem que recebeu de modo negativo. Ele só fez aquilo para mim porque ele queria um lugar no céu. Era um interesseiro como qualquer outro, né? Então, é preciso não só resgatar a alegria vivida, como é preciso atribuir a esta iniciativa um valor moral positivo. Uhum. É claro? Então, nós estamos somando dificuldades para haver gratidão, né? Somando dificuldades. E há um quarto aspecto. Para que a gratidão possa ser genuína, a alegria do passado compartilhado
quando lembrada no presente, deve proporcionar alegria também. A gratidão é um sentimento alegre. Por isso que Harvard diz: quem é capaz de gratidão é mais feliz. Ou seja, é muito pouco provável que aconteça. Por quê? Porque primeiro você é educado para olhar para frente. Segundo, você é educado para perceber quando te fazem mal. Terceiro, você é educado para não entender direito quando te fazem bem. Quarto, você é educado para não dar muita bola para quem te fez bem e, portanto, não conseguir se alegrar com a alegria do passado. Né? E até a se defender, né? A gente é muito estimulado a se defender, a duvidar, né? Desde a pré-escola, a gente vê discussões nas escolas até o que é o correto, responde, procura a professora, reage, enfim. Então, é muito difícil aceitar a bondade. Muito porque ela está sempre sob suspeita. Né? Existe sempre uma suspeição. Como se costuma dizer, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Então, diante de uma conduta generosa, haverá sempre uma motivação pérfida. Essa é a crença, não é? Uhum. É a crença. Então, se formos depender da gratidão para melhorar o mundo, é pouco provável que o façamos com rapidez. Isso é um primeiro ponto. Um segundo ponto que você mencionou aí, né, é você se interessar pelo outro, né? E aí, realmente, nós estamos diante de um problema gigantesco. Por quê? Porque a nossa sociedade não se caracteriza muito por isso. Né? Também por um problema de educação. Então, vamos pegar um exemplo singelo. Né? Eu voltei de BH para São Paulo de ônibus durante a noite porque temi que pudesse haver problema meteorológico aéreo. Então, voltei de ônibus e o ônibus parou de madrugada num desses postos gigantescos, com restaurante. E eu desci rápido para ir ao banheiro. Chegando no banheiro, me dei conta que ele não tinha as mínimas condições de higiene. Então, fui procurar um gerente. Falei, não tem como usar o banheiro. Ele de madrugada é difícil mesmo. Pois, se eu tiver para manter o banheiro limpo, eu tenho que manter alguém higienizando o banheiro a cada usuário. Veja a extensão da frase, né? É mais ou menos como chamar todo mundo de porco, assim, né? Bom. Aí eu me lembro que eu pedi lá instrumental de higiene para deixar pelo menos um vaso limpo. Vai que chegasse algum pai com um filho pequeno diarreico, poderia fazer o número 2 com conforto. Ora, qual é a lógica do banheiro público? Né? Já não está limpo, então eu também contribuirei para que... Né? Então, aonde pegar, pegou. Né? Eu faço já o meu xixi de longe, 30% dentro do vaso, 70% fora. Aparentemente é a cultura local. E quanto mais sujo fica. E não é minha culpa. Já estava assim. Ora, existem muitos lugares no mundo mais ricos do que nós que não tem na escola faxineira. Então, interrompe-se. Vamos imaginar que as crianças vão embora para casa às 18 horas, 17 horas acabam as aulas. E 1 hora é para deixar a escola em condições. Digo isso em ensino fundamental, hein?
Então, divide-se a turma em grupos e cada dia um grupo cuida de um pedaço da escola. Classe impecável, um grupo limpa a lousa, o outro grupo varre. Aí tem o grupo do refeitório, o grupo dos corredores e tem o grupo dos banheiros. Então, o professor, no primeiro dia de aula, ensina como limpar o vaso sanitário. E, a partir daí, são as crianças a deixar o vaso sanitário limpo antes de ir embora. Porque aquilo é de todos e todos deixarão aquilo impecável. E aí, então, eles vão embora. E até porque antes de usar, ele pensa 2 vezes como ele vai usar para não aumentar o trabalho Não dele. só ali, como em qualquer lugar, né? Sim. Em casa, por exemplo. Então, você percebe que existe uma educação que é uma educação que considera a presença do outro. E não é um outro de segunda classe. Não é um outro instrumento da minha glória, instrumento do meu prazer ou instrumento da minha riqueza. Não. É um outro cuja vida vale tanto quanto a minha. É uma educação para a alteridade. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Ora, o caso do idoso é só uma parte do problema, não é? Porque a desconsideração com o outro, ela é geral. E aí o idoso entra de roldão na história, por quê? Porque eu só darei importância ao outro quando isto me interessar, né? O outro é meu chefe, o outro é uma pessoa apetecível, o outro eu quero do outro isso ou aquilo. Portanto, o outro, ele recebe a sua atenção na medida do interesse enquanto instrumento de alguma vantagem que você possa ter. Raramente o idoso, enquanto tal, está em condição de promover essa vantagem. E porque quando ele está em condição de promover essa vantagem, ele até que é respeitado. Né? Pega aí um magnata ricaço, né? E ele que tem todo o dinheiro na mão, opa! Aí o provedor, né? É o provedor. Aí tudo bem. Agora, quando ele perde a condição de provedor, ele perde o respeito de todos. Ele perde o respeito de todos. Então, existe aí uma educação que, eu repito, é uma educação para a consideração do outro, não é? E essa educação terá 1 milhão de desdobramentos, como esse de respeitar o que é público, como esse de respeitar o que é de todos, não é? E não só o que é meu. Em algumas sociedades, acontece alguma coisa muito interessante, né? Você anda pela rua e a rua é um caos. Ela é imunda, as calçadas são imundas, esburacadas, cheias de problema, etc. Passou da porta para dentro, é impecável, é um luxo, entende isso? Em algumas sociedades, o que é de todos é cuidado com mais zelo ainda do que é pessoal. O sujeito varre a praça, o sujeito planta na praça, ele cuida, ele rega o que é de todos, ele se esmera com o que é de todos, e isso com tanto ou maior zelo do que o faz para o que é particular, para o que é seu. Então, a formação de uma nova sociedade, que inclui essa consideração pelo outro, ela beneficiará sobremaneira também a questão do idoso. Porque, vamos combinar, se desde criança somos habituados a só respeitar o outro em função dos nossos interesses, poderíamos até dizer, em função de alguma superioridade social do outro em relação a nós, então é claro que,
depois de um certo tempo, fica tarde para reverter esse cenário, que é o cenário atual nosso, onde, se o idoso não for socialmente elevado, ele é, eu diria, é impossível instrumentalizá-lo. Ou, se você preferir, ele não serve para nada. Ele é só um gasto, não é? E aí, então, é claro, ele será tratado como tal, como um peso, como um lixo, em suma. E até existem algumas leis, por exemplo, a vaga do idoso, o assento do idoso. E aí, se está tudo ocupado, a pessoa fala, não, mas o preferencial é aquele, né? Então, alguém que, quando vagar, ele senta. E é fazer o certo, porque é certo. Não que tem uma câmera dizendo, né, você está sendo vigiado. Mas aí é a própria moral, né? A moral é isso, quer dizer, é você deliberar sobre a própria conduta em função de princípios, sendo que isso nada tem a ver com a repressão externa. Esse é o problema também, né? Numa sociedade onde o idoso é destratado por todo mundo, quem é que vai cobrar de fora? Por isso é que a saída aí é uma saída de formação moral. E sabe que eu sei que o senhor esteve muito na França, eu fui lá agora em julho até lá, para conhecer o modelo de cuidado, né, da longevidade. E fui para a Holanda, para visitar a Vila do Alzheimer. E lá é uma organização de cuidado extremamente diferente do que a gente tem aqui. Então, quando a pessoa recebe o diagnóstico, pelo governo ela pode escolher a instituição que ela quer ficar. E é um lugar onde eles ficam em casa, 6 a 7 pessoas no máximo, eles cozinham, eles organizam a própria casa, tem cuidador, tem os responsáveis, e tem o restaurante, tem o pub, tem a sala de ginástica, enfim, tem vários equipamentos para eles se sentirem na sociedade. E a regra é o não constrangimento, para que eles não se sintam doentes em tratamento. Eles têm uma sociedade que foi adaptada, então todas as pessoas são treinadas para interagir com eles. E aí, quando avança a patologia, não existe ato heróico, né? Então, vamos reanimar, vamos entubar, vamos prolongar a qualquer custo. Lá, quando eles entram num quadro de avanço, dura em média 4, 3 dias. Então, para que ele vai ser encaminhado num hospital para ter ali uma série de tratamentos que não vai curar, não vai ter uma melhora significativa? Melhor que ele fique ali e coma o que ele tem vontade, viva plenamente, aproveite as pessoas, as visitas dos familiares. E é um choque cultural. Até uma geriatra estava comigo e ela começou a argumentar. Não, mas se ele for um renal crônico, isso e aquilo. Não, aqui a gente põe na balança. Qual é a intervenção que vale a pena, que vai fazer com que ele viva bem aquele dia, independente de quantos dias ele vai viver, ou o que é uma intervenção que é útil para quem está ao redor. Porque existem metodologias aqui no Brasil, heróicas, que a gente quer prolongar o estado da pessoa a qualquer custo, e falta mesmo se conectar com o que o outro precisa, a necessidade daquela pessoa. E para mim foi um choque, né? Foi muito emocionante, aliás, entrar em contato com essa outra cultura que traz essa valorização do hoje, respeitando, promovendo a dignidade para aquela pessoa, num ambiente onde todos se adaptam a ele e não o contrário. Então, se ele chega num lugar... Eu tinha uma senhora andando de um lado para o outro, empurrando um carrinho de supermercado vazio. Né? Lá tem o mercado. E aí, a pessoa falou pra gente, quer fisioterapia melhor que essa? Ela quer andar, ela anda. Né? Melhor ela ter massa muscular e ir de um lado para o outro, do que, por medo que ela vá cair, a gente a mantém com uma restrição na poltrona. Impede que ela ande. E aqui a gente tem medo, né? A gente antecipa o problema e já impede que ele ande de um lado para o outro. Então, foi um choque cultural, mas que me deu uma vontade de morar lá, né? De uma vontade de, se eu envelhecer, fragilizar, ter esse respeito, ter essa dignidade de poder viver os dias com qualidade. E aqui a gente quer ser super-herói o tempo inteiro. Né? A gente quer ter a pretensão de que a gente sabe o que é o melhor para o outro
e que a gente tem ferramentas para trazer a felicidade dele. E aqui nessa conversa a gente está vendo que é difícil até perceber o que nos realiza, né? O que causa a nossa própria felicidade. Você tem toda a razão, né? Existe por detrás disso tudo uma grande arrogância, né? São usados termos aí como dignidade, como não sei o quê, como felicidade, como, né? E no final das contas, tudo isso muitas vezes se faz à revelia do que a pessoa entende, né? Do que ela quer para ela, no final das contas, né? Que, como você disse, esticar por esticar os dias de vida pode ser muito cruel. Agora, toda esse cuidado que você citou na Holanda, ele não é uma ilha na cultura holandesa. Pelo contrário, ele é coerente com o que acontece na infância, com o que acontece com as pessoas na idade mais produtiva. Em suma, é uma espécie de zelo pelo outro, seja ele quem for. E esse zelo pelo outro, ele se torna, eu diria, uma conquista quando, por educação, abrimos mão de vantagens pessoais, ganhos pessoais, dinheiros pessoais, em nome do outro e de que essas coisas possam existir. Entende? Eu vou dizer uma coisa aqui que não quero de forma nenhuma polemizar, né? Mas é muito interessante observar que alguns segmentos da nossa elite se encantam com o primeiro mundo. Mas você disse aí, né? Quer dizer, o Estado, ele patrocina tudo isso. Olha, se o Estado patrocina tudo isso, eu imagino que haja muito dinheiro envolvido. E quando o Estado põe dinheiro numa política pública, isso vem de tributação, isso vem de arrecadação de impostos. Uhum. Mas aí é interessante, o primeiro mundo é maravilhoso. Mas aí quando eu volto, eu não quero pagar imposto, né? Aí não tem como fazer, não tem como tirar o dinheiro do nada. Não? Aí a gente, no vestiário dos clubes de elite, comemora uma sonegação aqui e outra ali, como sendo um gesto de legítima defesa. E se você me disser, mas não é a mesma coisa, porque aqui os governantes não são sérios, então troque-os, ou então forme outros, ou então... Quer dizer, nós não vamos agir errado porque há um problema em cima. Não, vamos acertar tudo. Ou seja, vamos pagar tributos com alegria e vamos zelar para que esses tributos sejam usados com adequação para o benefício de todos. Porque senão, o que acontece? Porque senão você tem uma concentração de capital absurda no mundo privado e que não respinga para benefícios públicos de jeito nenhum. Eu fui para uma região particularmente rica e que se vangloria da riqueza por conta da pujança econômica, da atividade econômica daquele lugar. E aí então o motorista me dizia, aqui o dinheiro corre solto. Aqui é um espetáculo, aqui não sei o quê, olha aqui, condomínio tal, não sei o quê, tem aeroporto, heliponto, não sei o quê, tem cinema, tem shopping dentro do condomínio, tem escola dentro do condomínio, tem universidade dentro do condomínio. E você andando pela rua,
capital do estado, né? Mas escuta, não dava para... Como teve a Copa do Mundo, fizeram uma espécie de um trem do aeroporto até o estádio, nunca funcionou. Então, o capim foi crescendo. Pô, mas não dá para carpir o capim da coisa. É uma tamanha distância entre os recursos materiais disponíveis e o quanto isso se traduz em benefícios para todo mundo, que... Agora, essas mesmas pessoas, quando vão para países outros, ficam encantadas com o fato de que tudo funcione adequadamente. Então, há aí um problema que é de educação, não é? É um problema que é de cidadania, que é de civilidade, que é de convivência com todos, que é de respeito pela vida de todos, seja quem for. Seja quem for. Porque essa história de, sabe, você tem o cidadão de primeira classe e depois a coisa despenca, né? E aí, estão aí pelas ruas, né? Então, há um fosso brutal entre a nona economia do mundo e a condição concreta de vida das pessoas, ou de muitas dessas pessoas. Então, nesse sentido, buscamos uma sociedade mais justa. E a busca de uma sociedade mais justa nem entra na polêmica se é do grupo A ou do grupo B, se é de direita ou é de esquerda, porque existem certas situações de injustiça que são injustas, seja você quem for. Onde quer que esteja. Não é? Quer dizer, se a escola privada é uma escola como algumas a 15 mil reais por mês, onde o cara vai para os Estados Unidos, vem o cara buscar de helicóptero, não sei o quê, tem psicólogo, tem fono, nutricionista, antidepressivo à disposição, toda a tecnologia, toda a parafernália, para esse foi o filho do dono da casa. No mesmo dia nasceu o filho da empregada. Na creche não tinha vaga, né? Então, ele não tem nem a creche, nada. Aí vamos fazer o Enem. Aí vamos fazer o Enem. E os dois vão concorrer, porque os dois nasceram no mesmo dia, né? E aí, então, vamos chamar de meritocracia o fato do primeiro ganhar do segundo no Enem. É de uma hipocrisia de subir pelas paredes. Tá me acompanhando? Sim. Não é? Então, ora, esse desprezo, esse desdém, esse rebaixamento, ele tem, no caso do idoso, mais um dos seus episódios. É absolutamente coerente. Porque eu desprezo o indivíduo por uma razão aqui, eu desprezo o outro indivíduo por outra razão ali, e eu desprezo o idoso pela terceira razão acolá. Nos três casos há uma coisa em comum: eles não são importantes para mim, eles não me interessam, não valem como pessoa, valem como instrumento, né? É uma relação de trampolim. Se me for um bom trampolim, eu respeitarei. Se não for um bom trampolim, eu desprezarei. Entende o que eu estou explicando, não? E então, a utilidade, né? Eu escolher onde eu vou investir minha energia pelo resultado que eu quero alcançar. E quando a gente conversa, assim, pode até dar um pouco de desânimo, né? Pensar, poxa, então a sociedade está perdida. E o nosso exercício de começar dentro do nosso lar, né? Quando eu falo dessa metodologia de respeito ao sujeito lá na Holanda, independente do diagnóstico, né? Que é uma mensagem que eu tenho trazido, que eu quero muito poder inspirar, que sejam as pessoas que estão no meu time, né? De vamos olhar para o sujeito, para a história, independente da condição atual que ele tem, mas que ele é sim alguém que ainda pode sorrir, contribuir, e que a gente comece a pensar nessa conexão de respeito ao outro, de valorização da vida nossa e do outro dentro de casa, né? A gente anda por aí e vê o quanto as pessoas não se olham,
né? Tá numa mesa, no momento de refeição, todo mundo na sua tela e pouco se interage, pouco aprecia aquele alimento que está levando à boca. Como a gente pode, sim, começar esse movimento de valores, de boas crenças, de respeito, né, ao espaço do outro, dentro de casa, né, com aquelas pessoas que estão mais próximas, no nosso ambiente de trabalho, mas que comece, né, algum tipo de movimento. Eu acho que numa casa como a sua, tenho a impressão que é um bom lugar. Algumas famílias, vamos pôr o pé no chão e ser muito concretos, é caso perdido. Então, eu vejo que a escola pudesse ser institucionalmente um caminho, digamos, mais confiável. Porque, bem ou mal, a escola é mais controlável do que o que acontece dentro da casa das pessoas, né? E, portanto, uma escola voltada para a cidadania é urgente na nossa sociedade, porque esse talvez seja o nosso principal problema. Agora, você é mais jovem do que eu, portanto, tenho o dever de ser mais otimista. Eu olho para tudo isso com alguma desconfiança. E por quê? Porque não vejo nenhuma luz na realidade social que eu observo nesse sentido. Pelo contrário, eu vejo que muitas vezes, em função até mesmo das propostas políticas que são mais ou menos aplaudidas, mais ou menos votadas, mais ou menos consideradas, eu vejo que muitas vezes há um grande apreço pelo que é o desprezo, né? Pelo que é a desconsideração, pelo que é o apequenamento, pelo que é, né? É como se nós tivéssemos, no meio dos nossos 240 milhões de habitantes, uns 40 milhões integrados e que jogam um jogo, que é o jogo que importa. E nós tivéssemos o resto, que na verdade é para nós só um fardo. E nesse resto, você pode colocar quase tudo que você quiser colocar que cabe. Junto, você ponha também os idosos. Por isso é que o trabalho de vocês, o trabalho dos cuidadores, o trabalho de quem forma os cuidadores, o trabalho de quem acolhe os idosos, justamente pelo fato da nossa sociedade não ser uma sociedade que se importa com isso e, portanto, justamente pelo fato de que politicamente não é rentável defender bandeiras como essa. Por quê? Porque isso não é eleitoralmente sustentável. Justamente por conta de tudo isso, essas iniciativas são iniciativas de emergência, são iniciativas imprescindíveis, são iniciativas sem as quais a vida de todas essas pessoas seria ainda mais dramática. Tivéssemos uma sociedade com outras características, né? Eu costumo dizer, só para que me entendam, vamos imaginar que numa cidade de 70 mil habitantes o prefeito se candidate à reeleição e a sociedade diga ao prefeito o seguinte: preste atenção, se você quiser se reeleger, o principal critério que nós vamos observar é a qualidade das escolas públicas nessa cidade. Se tivermos nos primeiros lugares do ranking, se tivermos bem na fita, se a escola for de excelência, nós vamos chamar avaliadores, etc, etc, vamos votar em você. Caso contrário, não vamos votar em você. Eu pergunto a você, o que aconteceria com as escolas?
Creio que melhorariam. Ele quer se reeleger. Pode apostar, né? Pode apostar. Então, se as escolas públicas minguam, nós só podemos... E sendo os profissionais da política competentes em se manter no poder, nós só podemos deduzir que, para a sociedade, esse assunto não é o mais relevante. E, por isso, os esforços são destinados para outro canto. Mais rentáveis. Eleitoralmente mais rentáveis. Então, agora vamos para o idoso. Tiramos a escola e voltamos o idoso. Não é? Vamos imaginar o seguinte. Você tem aí pessoas querendo se candidatar. O atual prefeito de São Paulo, o atual governador de São Paulo, todos eles têm carreira política pela frente. Né? A sociedade chega e diz, olha, é o seguinte, não queremos ver idoso sofrendo. Se vira, malandro, não queremos ver idoso sofrendo. Eu pergunto a você, resolve ou não resolve? E veja, pode não resolver na primeira, mas na segunda resolve. Porque o cara fala, esse pessoal está blefando e não faz nada pelo idoso. Não se elege nem para síndico de prédio, não recebe um voto. Fala, porra, o pessoal não estava blefando. Uhum. É sério. O cara que vem depois... Aí ele já vai até consultar. Escuta, além do idoso, tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Não. Eu sou idoso. Vamos ver você, né? Pô, daqui 4 anos está tudo resolvido. Não tem um idoso em dificuldade. É evidente. Então, quer dizer, no final das contas, o profissional da política, ele funciona, né, no mesmo diapasão de demandas sociais muito concretas. Ou seja, se o político é capaz de uma oferta política bizarra, é porque ele tem eleitores bizarros. Pode apostar. Entende o que eu estou dizendo ou não? Né? Vamos imaginar, terceiro caso, índio, né? Índio. Presta atenção. Se tiver índio sendo massacrado, sofrendo, isso e tal... Você não se elege para mais nada. Resolve o problema dos índios. Então, por que não se resolve o problema dos índios? Porque ninguém está nem aí. Índio, idoso, não sei o que. Ninguém está nem aí. Não tem como se aproveitar deles. Não tem como usá-los. Não tem como servir deles como trampolim para nada. Então, são peso morto. E aí... a gente assume para nós a responsabilidade, que é a nossa, de termos uma sociedade que, no final das contas, é conivente. Né? Conivente, sim. Se na metade do século passado um diretor de escola pública como Caetano de Campos tinha o salário equivalente ao de um desembargador, e hoje... o mesmo diretor tem um salário 13 vezes inferior a um de desembargador, houve uma desvalorização salarial. Essa desvalorização salarial foi implementada por quem? Por pessoas eleitas. Ora, então a sociedade assina embaixo. Uhum. O diretor de escola não vale nada. Como é que você vai na contramão? A revolução é pela educação. Não tem saída. A revolução é pela construção de uma nova sociedade. E aí, quando tivermos uma nova sociedade, teremos finalmente respeito pelo idoso. E sabe que eu lembro quando eu engravidei, que muitas pessoas me falavam, mas que coragem pôr filho no mundo, nesse mundo. E foram 9 meses para eu entender que ali eu tinha uma capacidade de trazer novas pessoas para o mundo, né? Para contribuir de maneira diferente. Enquanto a gente ainda não consegue alcançar essa massa, alcançar esse todo... Por isso que eu acredito, assim, eu particularmente sofro de um otimismo incansável. Claro, mas é o seu papel. Até pela minha profissão, né? Claro. E a gente poder ver esses pequenos acontecimentos, e até mesmo quando a gente alcança uma iniciativa como essa, né? De levar uma formação para que essas pessoas possam ter ali uma profissão. Pessoas, às vezes, que não tiveram oportunidade de uma vida. E agora elas serão cuidadoras, né? Elas precisam estar com essa capacidade
de olhar para o próximo, de perceber a necessidade de alguém que talvez não vai verbalizar o que ele quer. Então, entender que pode ser essa uma oportunidade de virada de chave, que ela vai levar para casa, que ela vai levar para a família. Você perceber como as pessoas, elas chamam de mundo aquilo que não é elas? Não, né? Puxa, você vai botar uma criança no mundo? Aí você poderia ter dito, é para conviver com você, né? Você não é o mundo, você não é uma ótima pessoa? Já me avisa logo, né? Então, mas não, tudo que é ruim daqui para lá. O único que se salva sou eu, é a mentalidade. E é por isso que eu insistirei, aqui não tem extraterrestres. Aqui no Brasil só temos nós. Meia dúzia de estrangeiros que vieram, mas já se abrasileiraram. Aqui só tem nós. Portanto, o que não presta, quem não presta, somos nós. Porque o território, ninguém discute. O clima é o melhor do mundo, não sei o quê, é fantástico, as belezas naturais, a fertilidade do solo, agora é tudo, não tem furacão, não tem problema. Então, qual é o problema aqui? O problema aqui somos nós. Somos nós. Não há dúvida. E quando eu digo nós, eu não quero dizer, o problema é o povo, como se eu não tivesse nada com isso. O problema é o brasileiro, como se eu fosse grego, né? O problema é o... Não, o problema sou eu e os outros. Pois vamos combinar. Para quem ficou 35 anos dando aula de ética, terminar a sua jornada e olhar para o mundo é desesperador. Com você ou sem você, isso aqui chafurda na indignidade. É desesperador. Então é preciso assumir seus fracassos. Até para que os que venham na sequência possam fracassar menos eventualmente. Então, enquanto a gente não entender que não é assim... Tem eu, tem a minha família, tem a minha bolha, tem o meu grupo, tem a minha coisa, e tem o resto que não presta. E aí, na bolha do lado, aí tem ele, tem não sei o quê, aí tem o resto que não presta. E no resto dele, tô eu. E no resto meu, tá ele. Então, na hora que você faz a volta, todo mundo é o resto de alguém. Então, vamos nos dar as mãos. O que não presta somos todos nós. É uma sociedade injusta? Ela é obviamente injusta. E ela foi produzida por nós. Então, na hora que nós tivermos mais lucidez para diagnosticar nossas fragilidades, aí sim teremos dado o primeiro passo para resolver os nossos problemas. Enquanto tivermos achando que isso aqui é uma maravilha, aí então a resolução dos problemas está muito distante. Porque tem coisas que entraram no automático, né? Nós normalizamos. Eu dou palestra todo dia. E, portanto, eu viajo quase todo dia. E quem me contrata, digamos, é o mundo do capital. Então, todo dia eu me deparo com alguém diferente, feliz da vida. Isso aqui é um espetáculo, é uma maravilha, né? O nosso estado é diferenciado. Se você disser, nossa, não sei se está tudo tão bem assim. Não, mas não, aqui não tem isso. Então, há uma miopia ante a uma realidade que é, do ponto de vista cívico, uma realidade nefasta. Não, e a gente sabe assim, envelhecer na periferia
É totalmente diferente do envelhecer em bairros nobres. O tempo de vida e políticas... Desculpa, mas não é só envelhecer. Só envelhecer. Sim, é envelhecer. Desde que nascemos, estamos envelhecendo. É que viver em condições materiais desumanas é diferente de viver, como você disse, nos bairros nobres, né? E vive-se menos, né? Vive-se pior. E que a gente precisa realmente pôr luz que essas situações existem e não normalizá-las. Né? Então, trazer que são problemas, que são questões e que a gente precisa aproveitar iniciativas como essa, a própria tecnologia, né? Fazer com que isso chegue em mais lugares, não só onde a gente alcança fisicamente. Eu acho que talvez seja esse o nosso propósito, incomodar. Para que isso O que há é uma desumanização da pobreza, sabe? Dependendo do lugar que você ocupa na sociedade, você tem nome. Né? Vamos imaginar assim, se eu morrer amanhã, é o professor Clóvis que morreu. Dependendo, em outro lugar, para aparecer como notícia, precisa ser em chacina de pelo menos 40 ou 50. E aí, você vira número. Mas você não tem identidade, não tem nome. Não tem nome. Então, há uma desumanização da pobreza. A pobreza é olhada como uma variável econômica, uma variável social. Mas aquelas pessoas não são pessoas no olhar de quem as olha. Não vou lá conversar. Eu não vou lá saber o que estão sentindo. Eu não vou lá pegar na mão. Eu não vou lá abraçar. É um número. Há não sei quantos milhões, são não sei quantos % na zona de pobreza. Na zona da fome tem 30%. É porcentagem, é número, é quantidade. Não há humanidade. A humanidade é exclusividade de rico. O rico tem nome. O rico, quando morre, ele morre com identidade, local de nascimento, deixou tantas coisas, né? Homenagens E tudo e tal. Então, você percebe o quanto, em qualquer fase da vida, o tratamento que a sociedade dispensa é completamente heterogêneo, discrepante e cruel. E cruel. Né? E cruel. Você me disse, o sujeito, mas o senhor não vai lavar o banheiro? Eu vou lavar o banheiro. Não, mas... Aí eu falei, não, me dê aí uma luva dessas amarelas de borracha, me dê aí material de limpeza. Aí eu comecei a esfregar o chão, isso aí é encardido, isso aí não sai. Eu falei, não, sai, é só gastar um pouco mais de material de limpeza que sai. Aí ele falou, o senhor quer que feche o banheiro? Eu falei, não, deixe para visitação. É um manifesto cívico de limpeza de toalete. Não, mas deixa isso aí que amanhã o rapaz chega cedo e ele já limpa. Vai chegar uma criança diarreica daqui 10 minutos. Não tem aonde sentar. Não tem nem como entrar. Isso aqui é um chiqueiro. E talvez nem ele usaria aquele banheiro, não, né? Certamente que não. Aqui é um chiqueiro. Então há um desdém, há um desprezo pelo outro. Talvez porque o outro, eu não saiba direito quem é. Entende essa dificuldade de abstração? Porque tem o outro, você com blusa verde, né? Que tem um nome, que me foi apresentada. Agora, o outro genérico, que é o outro com O grande, que é o outro que eu não sei quem é, mas ele existe, a gente não alcança. Esse nível de abstração é demais para nós. Até porque se eu não alcanço, eu não sofro. É claro. Então, quer dizer, se não é o meu tio que vem aqui usar o banheiro, então
Esse outro, ele é desconsiderado. Então, eu vou aqui, até enquanto houver vida, eu me baterei por uma nova escolaridade, uma revolução escolar em nome da cidadania mesmo, em nome do respeito pelo outro, que tem que entrar, sabe, do mesmo jeito que você teve matemática 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, tá? Pois então, ética e cidadania, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Depende um pouco da qualidade do professor. Formemos o professor para isso? Por que não? Uma academia de professores? Motivados. Opa, bem pagos. E aí? E o dinheiro para isso? Tira de outra coisa. Tira de outra coisa. Bom, eu não sou um especialista no tema de vocês, mas sou um curioso sobre a vida. Como sou filósofo de formação e a filosofia começou discutindo o que é a vida boa para os mortais, mais ou menos assim, o que tem que acontecer na vida para que ela garantidamente tenha valido a pena. Então é claro que o assunto passa a me interessar. Por quê? Porque a vida do idoso é vida como qualquer outra. E os valores da vida do idoso são os mesmos de qualquer outra. E eles precisam ser defendidos. Por isso eu só posso parabenizar a iniciativa de vocês de levar adiante essa bandeira e podem contar comigo sempre que precisarem. E da nossa parte, assim, que aula, que honra. Um prazer imenso poder contar com o seu apoio, com o seu depoimento. E tenho certeza que, através desse encontro, a gente pode alcançar ainda mais pessoas para que elas aceitem que a vida como está já não dá mais e que a gente precisa ter respeito, precisa se incomodar com aquilo que não faz bem para o outro e que as pessoas consigam verdadeiramente encontrar o seu caminho, o seu propósito, seja na idade que for. E hoje o Senhor nos deu propósito. Então, muito obrigada por estar aqui. Não tem ideia do quanto estamos orgulhosos e felizes. Eu espero ter sido contributivo. Evidentemente que muito do que eu disse é muito próximo do que qualquer um diria, tendo um pouco assim de boa vontade, né? E eu diria, de apreço, né? Pela busca de uma sociedade mais harmoniosa, que tem que ser necessariamente uma sociedade mais justa e menos desigual, como é a nossa. Perfeito. Ok? Muito obrigada.